mais que uma forma de produzir respeitando o meio ambiente. A integração lavoura, pecuária, floresta é uma grande oportunidade de negócios. As noções de empreendedorismo com a ILPF você confere agora na Capacitação Tecnológica. Olá pessoal, muito bom estar com vocês hoje para considerarmos juntos este tema de grande importância e que está cada vez mais presente na agenda do agronegócio brasileiro. Meu nome é Rony Robson Mamed, sou administrador, trabalho na Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde atuamos na área de gestão de inovação, no setor de prospecção e avaliação de tecnologias. A nossa aula de hoje, ela tem por título Sistemas de ILPF como oportunidade de negócios, a visão do empreendedor. E o nosso objetivo é refletir sobre o conceito de empreendedorismo e considerar sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta sob a perspectiva de oportunidade de negócios. A estrutura de nossa apresentação hoje, ela tem 7 tópicos. Após essa pequena introdução, vamos considerar o agronegócio brasileiro, considerarmos o empreendedorismo no contexto do agronegócio brasileiro, oportunidades de negócios, tanto fontes como também avaliação. Vamos considerar sistemas de ILPF como oportunidades de negócios, o planejamento como a força do empreendedor e algumas considerações finais. É inquestionável que a economia brasileira ela experimentou um grande avanço nos últimos anos. A combinação de fatores como o fortalecimento da democracia, o controle da inflação, crescimento econômico, aliados a uma gama bastante expressiva de riquezas naturais e avanços na fronteira do conhecimento, tem possibilitado para o Brasil deixar a condição de país do futuro para tentar experimentar no presente os resultados do seu potencial produtivo. Atualmente, o Brasil ele ocupa a 6ª posição na economia mundial e tem no agronegócio um dos pilares do seu crescimento. Todos nós sabemos que nos últimos 30 anos, o Brasil deixou a condição de importador para ocupar o lugar de um dos maiores fornecedores de alimentos no mundo. Em um artigo recentemente publicado pela revista The Economist, foi mencionado que nos últimos 10 anos o Brasil experimentou um grande salto em termos de produção agrícola da ordem de mais de 365%. A expectativa é que para a safra 2013-2014 nós venhamos a quebrar um novo recorde de produção de grãos com uma safra superior a 193 milhões de toneladas. O rebanho bovino brasileiro também é bastante expressivo, como todos sabemos. Constitui atualmente o maior rebanho comercial do mundo, possuindo algo em torno de 209 milhões de cabeças. Na última década, as exportações de carne bovina cresceram mais de 10 vezes. A pecuária de corte, ela ocupa um papel preponderante na economia nacional e ela movimenta anualmente mais de 50 bilhões de reais e gera em torno de 7 milhões e 500 mil empregos diretos. São resultados bastante impressionantes, mas esses números se tornam pequenos frente à demanda global por alimentos. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, ela estima que serão necessários, até 2050, um incremento da ordem de 60% na produção mundial de alimentos para se assegurar segurança alimentar. E está diante de nós um tremendo desafio: incrementarmos a produção mundial de alimentos sob condições climáticas possivelmente mais adversas e buscando ainda
condições de se reduzir o impacto ambiental. Nesse contexto, o Brasil ele apresenta algumas vantagens bastante expressivas. Além de possuirmos a maior área agricultável disponível no mundo, cerca de 300 milhões de hectares, a disponibilidade de água não é problema na maioria das regiões brasileiras. Além disso, temos obtido um desempenho bastante significativo com mínimo subsídio governamental. E os investimentos em ciência e tecnologia, eles estão crescendo, contribuindo para o advento de novas tecnologias que nos têm auxiliado na obtenção de índices de produtividade superiores. Esses excelentes números, eles refletem mais do que as riquezas naturais ou os avanços científicos e tecnológicos. É inegável que esses números refletem também o espírito empreendedor. Para pensar, os excelentes resultados do agronegócio brasileiro refletem a postura e iniciativa de empreendedores que não se acomodaram, mas souberam identificar oportunidades de negócios e reunir recursos para protagonizar uma das maiores transformações agrícolas da história mundial. O conceito do empreendedorismo, ele envolve a habilidade e o interesse de indivíduos em identificar e criar novas oportunidades de negócios e introduzir estas ideias no mercado com disposição para competir por uma parcela deste mercado, mesmo diante de incertezas, riscos e de outros obstáculos. O Brasil, ele é visto como um país altamente empreendedor. Um dos mais importantes estudos sobre empreendedorismo realizados no mundo é o Global Entrepreneurship Monitor. Desde a primeira edição em que o Brasil participou no ano de 2000, o país sempre é apontado como uma das nações mais empreendedoras do mundo. Atualmente, se considerarmos matrizes e filiais, temos no Brasil mais de 16 milhões de empresas, das quais 5 milhões e 200 são empreendimentos rurais. 60% de toda a produção agropecuária nacional é resultado do esforço de apenas 17% desses estabelecimentos agropecuários. Sem dúvida, o interesse de produtores rurais em conhecer e implementar novas tecnologias, como sistemas de integração, ILP, ILPF e outros, manifesta uma característica do comportamento empreendedor. Empreendedores rurais sabem que terão muito maiores chances de sucesso à medida que ampliam o seu conhecimento nas áreas em que buscam atuar. E buscam, para isso, diferentes fontes de conhecimento. As principais: literatura especializada, cursos, visitas a feiras, exposições e dias de campo, assim como programas de rádio e televisão e informações disponíveis na internet. No setor agropecuário, o conhecimento e o domínio de tecnologias, com frequência, resulta da experiência prática do produtor e da troca de experiências com pessoas que conduzem experimentos semelhantes. Um dos importantes aspectos do processo empreendedor refere-se à identificação e à avaliação de oportunidades de negócios. Na verdade, estes são aspectos fundamentais relacionados ao empreendedorismo. Sem uma oportunidade que seja realmente viável, qualquer negócio, ele irá no máximo obter alguns poucos resultados e normalmente medíocres. Diante disso, todo esforço que um empreendedor, ou no caso, o produtor empreendedor, vier a colocar no sentido de identificar e avaliar adequadamente as oportunidades de negócio, promete um retorno seguro.
Existem diferentes fontes de oportunidade de negócios, mas a maioria delas está associada a mudanças no ambiente de negócios. Peter Drucker, um dos mais conceituados teóricos da administração moderna, ele costuma observar 7 fontes de oportunidades e todas elas associadas a mudanças no ambiente. Uma dessas fontes de oportunidade são as situações inesperadas, como, por exemplo, investimentos governamentais numa determinada região ou num determinado segmento, como, por exemplo, a construção de rodovias, estradas de ferro, aeroportos, ou também o investimento em armazéns, para falarmos de algo mais diretamente ligado ao agronegócio, ou novas linhas de crédito, como, por exemplo, os incentivos do programa ABC, que podem ser utilizados para a implementação de sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta em regiões de pastagens degradadas. Oportunidades de negócios são também observadas a partir de mudanças na forma de organização de uma determinada cadeia produtiva, ou também na necessidade de soluções para problemas específicos. Quando há uma demanda específica por uma solução, uma tecnologia, pode ser uma vacina, pode ser uma técnica, um processo, ali pode estar escondida uma importante oportunidade de negócios. Além destas, mudanças demográficas, mudanças na forma com que a sociedade percebe algo, também implicam oportunidades de negócios interessantes. E, é claro, o advento de novas tecnologias. Uma vez considerado diferentes aspectos pelos quais podem se identificar oportunidades de negócios, deve-se dedicar algum tempo à avaliação daquela potencial oportunidade. Um dos aspectos mais importantes a ser considerado é a agregação de valor. Produtos obtidos por meio de processos mais eficientes e menos agressivos ambientalmente tendem a ser percebidos como de maior valor. Um outro aspecto é a existência de uma necessidade real no mercado. Se não houver uma necessidade já estabelecida, qualquer produto, qualquer tecnologia que chegue ao mercado, terá que ser trabalhada no sentido de que seja gerada demanda por ela. Se já existe uma necessidade real, as coisas se tornam muito mais fáceis e esta é uma importante característica de uma boa oportunidade de negócio. Uma outra característica da boa oportunidade de negócios é a sua relação com o momento ou com o timing adequado. Muitos negócios, eles são iniciados fora deste momento, dificultando tremendamente o sucesso desse empreendimento. Além disso, a atratividade do horizonte temporal deve ser adequada. Qualquer negócio, ele deve ser estabelecido dentro de um horizonte temporal que possibilite o retorno aos investimentos realizados. Um outro aspecto interessante de se considerar é que o foco do gerenciamento ele deve estar claramente definido. Quando não há clareza em relação a quais são os aspectos mais importantes daquele negócio, daquela oportunidade, corre-se o risco de se direcionar esforços para coisas que não são realmente importantes. Às vezes, o foco de gerenciamento será custos, às vezes, logística de distribuição, mas isso deve ser considerado com bastante cuidado. Uma outra característica da boa oportunidade é que ela permite o desenvolvimento de vantagens competitivas sustentáveis. O que são vantagens competitivas sustentáveis? São estratégias de agregação de valor que o empreendedor está implementando e que não estejam sendo utilizadas simultaneamente por outros concorrentes. Além disso,
a boa oportunidade de negócios, ela apresenta um bom potencial de lucratividade. A boa afinidade com o empreendedor também deve ser considerada. O empreendedor precisa conhecer, estar à vontade com aquela tecnologia ou processo que ele visa implementar. Se não a domina, deve dispor de recursos financeiros suficientes para que possa contratar pessoal técnico que possa conduzir esse processo. A boa oportunidade, ela também é reconhecida por permitir o desenvolvimento de outras habilidades de negócios. E, com frequência, uma boa oportunidade, ela conduz a oportunidades adicionais de negócios.